Você está ligado aqui no 98,7 da FM Itaberá, da Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos apresentando Na Boca do Povo. 11h37 em Blumenau. Vamos falar agora sobre o trabalho de um portal de notícias, né? Que começou como portal de notícias, hoje já virou até jornal impresso, que é o trabalho do Meso Regional. Para falar com a gente sobre esse trabalho, sobre a captação, busca de notícias da cidade e da região, eu estou recebendo aqui o Jefferson Santos. Bom dia, Jefferson. Obrigado pela participação. Bom dia, Jorge Tais, bom dia, Rafael, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Um prazer e também sentimento de gratidão de estar aqui com vocês. Bom, vamos falar um pouco sobre esse trabalho do portal. O Meso Regional surgiu há quanto tempo como um portal de notícias, né, aqui da cidade? Como é que foi essa iniciativa, essa ideia de criar esse portal? Então, Jorge, eu vim do ramo das contabilidades, do setor administrativo de empresas, né? Fui sócio de um escritório de contabilidade aqui no Vitor Conder, e aí em 2013 resolvi mudar, né, de profissão, realizar um sonho de adolescente. Quando lá no final da década de 90, né, de 1990, a gente acessava a internet, anos 90, né, Jorge? A internet de escada, você tinha que ter um provedor de internet, fazia aquele a sábado à tarde, depois das 2 horas, ou durante a semana depois da meia-noite. Quando você conectava a internet, você era obrigado a ter um servidor. Eu usava, né, o Terra, mas tinha o IG, o Pop, a American Online, o UOL, enfim. E quando eu acessava a internet, a primeira coisa que abria era o portal do servidor da internet, que era um portal de notícias. Mas um portal de notícias que tinha chat, hoje ninguém mais sabe o que é isso, né? Mas tinha chat, tinha notícia de horóscopo, de novela, de filmes, vídeos, e as notícias em si do ramo político e da grande São Paulo, Rio de Janeiro. E eu sempre pensava, poxa, será que um dia vai ter um daqui para falar da nossa região? E aí, né, eu comecei de uma maneira informal, ali em 2013, com então Notícias Vale do Itajaí, que passou a se chamar Meso Regional em abril de 2020. E no ano passado a gente lançou nossa versão impressa, um desafio, e muita gente se questionou para a gente se valeria a pena, o porquê disso, e eu não tenho dúvida que vale muito a pena. E que a gente teve um intervalo agora em janeiro, sem impressão. Tá chegando segunda-feira a próxima edição. Fechamos agorinha a versão 07 do Meso Regional impresso. E eu fico muito feliz porque as pessoas ligam pra gente, eu quero o jornal, eu quero assinar o jornal. E aí a gente já tá até pensando num plano de assinatura com benefícios. Então, maior orgulho, assim, nunca trabalhei em outro veículo de comunicação. Formei o meu, não sou formado na área, agora estou estudando também, né, para ter um pouco mais de conhecimento canudo, mas conquistando espaço e amigos também, né, como você próprio aí, Jorge. E a amizade cresce, né? Exato. E você tem um gosto todo especial. Agora você está fazendo a ação contrária, né? Começando no digital, voltando pro papel. Muita Exato. gente está saindo do papel para ingressar no digital. Tu viu uma lacuna aí nesse sentido? O pessoal ainda gosta de pegar o papel na mão? Jorge, eu acho que uma boa parte das pessoas que está nos ouvindo eu quero saber como é que eu consigo um jornal. Deve estar pensando, onde que eu consigo? Nós distribuímos o Meso Regional só em estabelecimentos comerciais. A gente foca nas padarias, nas barbearias, nos consultórios, né? Trazemos aqui para o centro, deixamos ali no bairro Escola Agrícola, Vila Nova, na Velha. E a gente não consegue pautar o factual num impresso porque a notícia de hoje e amanhã já é antiga. Aliás, de hoje de manhã, hoje à tarde, ela já não tem mais muita prioridade, né? Então a gente traz um pouco diferente do que é o portal. O jornal impresso traz a informação que forma a opinião,
que traz os bastidores da política, os avanços regionais, né? Por exemplo, esperada há décadas e que está saindo do papel. Tem uns atropeços ali na questão ambiental e do edital de licitação, que o Ministério Público do Estado do Paraná entrou com ação, mas eu não tenho dúvida de que essa ponte vai sair e que começará ainda em 2023 essa construção e que vai aliviar a vida de muita gente, catarinense, blumenauense, por que não, do Vale do Itajaí, né? Porque envolve, olha o que aconteceu no final do ano passado, em finalzinho de novembro, e que reflete até hoje porque o trânsito da 376 ainda está parcialmente interditado. Impacta na vida das pessoas. E tudo aquilo que impacta na vida das pessoas é prioridade para o Mesorregional no quesito informação, né? Ah, com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho, já que estamos falando aqui de imprensa, de notícia, de todo esse desenvolvimento na busca de informação, das notícias da semana. Sim. Aqui na nossa cidade, né? A semana começou aí com feriadão de carnaval para alguns, né? No ponto facultativo. Outros continuaram trabalhando, outros fecharam a rua 15 de novembro sem ninguém saber de nada, né? Ou muito poucos estarem sabendo. Faltou comunicação. Que havia rota de lazer na rua 15 de novembro, que gerou uma incomodação para o comércio, que gerou uma pressão no governo municipal e que acabou replicando na Secretaria de Cultura e, segundo as informações, não oficializada pela Prefeitura, né? Mas as informações que vêm ali próximas, acabou na exoneração do secretário de Cultura. A gente não tem a tradição do carnaval. A gente já teve, a Sueli Petri veio aqui, contou como Blumenau era tradicional, inclusive carnaval de rua, mas isso a gente está falando lá de 20, de 30, né? Não de agora. Então a gente não tem essa tradição. Temos a cultura do trabalho, né? E que realmente foi um erro querer fazer uma rota de lazer na rua 15 de novembro, justamente na terça-feira. Né? Acho que o erro já é o ponto facultativo, né? Na prefeitura, no caso? Do serviço público. Olha, né? pode até ter ponto facultativo, isso é a minha opinião. Claro. Pode ter ponto facultativo na prefeitura, sem problema nenhum. Agora não pode ter unidade de saúde totalmente fechada. Isso. Mas E a opção de creche para quem precisa ir para o trabalho, porque a indústria não para, o comércio não para, serviços não param. Então é isso. Pode até haver ponto facultativo, mas tem que pensar em quem tem que trabalhar. Não é porque ele quer. E a maioria trabalhou. A maioria trabalha. E sabe o que eu acho que pesou muito? Principalmente eu acho que houve uma cobrança bem expressiva para com o governo, para com os comerciantes, para com o prefeito Mário Hildebrand. Jorge, a gente está sentindo. O clima não está bom, as vendas não estão sendo legais. Início do ano é assim, mas parece que 2023 está um pouquinho pior, né? Tá difícil. Não, e aí você pega um feriadão de carnaval com chuva, quem foi para a praia não tem o que fazer, vamos para Blumenau, chega aqui 15 fechado. Exatamente, né? E aí prejudica o comércio talvez que foi, até algumas empresas foram na onda do ponto facultativo, não abriram, mas deixou de produzir, deixou de vender, e aquelas lojas que abriram deixaram de ter clientes em seus estabelecimentos, as empresas prestadoras de serviços, porque gera a sensação, quando não tem escola, eu vou além das situações de saúde, que é a mais importante, atender a população na saúde, mas quando não tem escola, não tem movimento. Sabe? Alguns anunciantes me procuraram, Jefferson, isso é um absurdo. Então, eu entendo perfeitamente, acho que essas questões de folga, quando não é feriado, a gente tem feriado para dedéu no Brasil, Jorge Tais. Nós trabalhamos com comunicação, tem gente que fica brava quando a gente fala isso, né? Mas, por exemplo, a gente não para. A gente não para. A gente não para, porque quando a gente está em casa, está recebendo demanda no WhatsApp, né, da população, do patrão, enfim. Nós não paramos, né? Sábado, domingo, feriado,
meia-noite, 1h da manhã. Olha, outra coisa também difícil de entender é um sistema financeiro parado por 2 dias e meio, né? Exatamente, né? Num país de uma economia desequilibrada como é o Brasil. Né? 2 dias e meio o sistema financeiro fica parado. Vamos contar que sábado e domingo para o financeiro não são dias úteis. Exato. Nós estamos falando de quase 5 dias de sistema financeiro travado. Isso deveria ser revisto, né? Ou oficializa o carnaval como rever a situação do calendário de feriados, tira um aqui de feriado, tira um aqui, tira outro ali, bota segunda e terça de carnaval feriado, pronto, para tudo de uma vez. Né? Ou fica, porque esse meio termo é que está deixando muita gente chateada. Definitivamente, eu que venho das exatas, Tais, eu penso que o Brasil tem muito feriado de verdade e isso custa caro para todos nós sem que a gente perceba. Né? O país parar de produzir, inclusive isso não é exclusividade do Brasil, né? Aliás, tem uma pesquisa que saiu aí no finalzinho do ano que o Brasil continua sendo mais otimista com relação a tudo o que acontece. Nós fomos menos impactados, sim, com relação à pandemia e à guerra na Ucrânia. Mas hoje na Europa ninguém troca de carro, as coisas estão mais difíceis nos outros países, talvez por isso que a gente continua otimista ainda. Olha, Jefferson, eu não sei te dizer se a gente foi menos ou impactado ou a gente já está acostumado com esse tipo de situação. Talvez. A gente já sabe que vai ter problema e se vira, e toca a vida, né? E toca a vida. Enquanto os outros que não eram acostumados com essa situação, inflação, o que é inflação na Europa? Com crescimento muito aquém do desejado, se desesperam. Euro desvalorizando. A gente aqui, a gente está cansado de ouvir falar isso, né? Ouvir falar inflação, não vamos crescer como deveria, então a gente toca a vida. Isso. Até e talvez por isso sente menos, e vai para o carnaval e fecha o sistema financeiro 5 dias. Então aí talvez por isso a gente sente menos, né? E fecha a rua 15 quando não deveria. Mas vamos lá. E a negativa do André Spezin de ir para o governo do estado? Acho aí que também... Aliás, André Spezin, Marcelo Groel. Acho que Tramontini também, né? Do Partido o Tramontini também, o Tramontini tem essa questão também, né? Não aceitou, não teria aceitado a Secretaria de Segurança Pública, mas o problema aqui do André Spezin é que ele chegou a ser nomeado para o cargo e depois o governo do estado teve que ir lá e tirar o nome dele fora. Estava trocando agora há pouco, um abraço para o secretário de Comunicação de Blumenau, umas mensagens com ele. Eu tenho certeza, assim, é um desejo dele, acho que ele está buscando outros caminhos, mas a relação dele com o prefeito Mário Hildebrand não é de hoje e não é um atropeço desse, vamos chamar assim, que vai desestabilizar essa relação. Essa relação é muito forte, Mário Hildebrand e André Spezin. E há uma negociação, há um desejo do André ocupar o lugar que ele já ocupou naquele mandato interino da Daniela, né? Reinert, né? Então vice-governadora, que assumiu o cargo de governadora quando Moisés foi afastado naquele escândalo dos respiradores e tudo mais. Mas enfim... Mas aí da Daniela ele era adjunto, né? Era adjunto. Da infraestrutura. Isso, mas é um cargo muito semelhante até ao de coordenador aqui para o Vale do Itajaí. Talvez, Olha, eu não sei te dizer, porque o DEINFRA aqui no Vale do Itajaí está ausente faz muito tempo, né? Não sei quem é que estava comandando aí, porque nem isso a gente tem muito acesso. Mas pelo que se vê das rodovias aqui, pela dificuldade de se melhorar a SC-108, por tudo isso que a gente vê, o DEINFRA está muito ausente. Entre Gaspar e Bustos está vergonhoso. E a gente sabe que é mais pegar papel, levar lá, ter que implorar para poder falar com o secretário, eu também não sei não. Seria importante para o Vale, é importante para o Vale. Acho que há possibilidade... Mas qual é a autonomia que teria um coordenador do DEINFRA? Ele tem caneta para dizer faz? Acho que a caneta não, mas a interlocução, para quem é católico, vamos lá, né? Vou citar um exemplo aqui. Porque tem gente que reza para santo, né? Como interlocutor para Deus, né? Acho que
acho que esse papel do André seria nesse sentido. É importante, ele conversaria com os prefeitos, com os secretários, enfim, teria essa turma para, de repente, construir um futuro político, inclusive, né? Na questão política, tudo bem. Agora, na questão de ações, exato, que é o que interessa para o cidadão, aí já está muito distante difícil disso, né? Fica muito distante. Ivan Nats atropelou o processo, tá claro, e evidente isso. Mário Hildebrand não gostou, isso também tá claro e evidente. E aí Spezin resolveu recuar, dar um passo atrás, talvez para conseguir um impulso. Pode ser que o Comper ali coloque ele nessa pasta, nessa função. Pode ser que outra consiga. Agora, verdadeiramente, todas as minhas fontes apontam que o desejo de André Spezin é ir para o governo do estado. Isso parece que está bem certo, porém, eles querem negociar com o MDB. E o MDB não está disposto a muita coisa, pelo que eu percebi, com relação ao governo municipal. Até porque eles lutam para, de repente, ter um nome como candidato a prefeito aqui em Blumenau. Ventilou-se, inclusive, o nome de Antídio Lunelli, mudar o domicílio eleitoral. Consultei-o, né, ele negou essa possibilidade, mas não deixou claro que é uma possibilidade que não irá existir. Pelo contrário, hoje não há essa intenção, mas que pode, né? Ele não falou isso, mas deixou no ar aí, e até entendendo isso, Antídio Lunelli, o ex-prefeito de Jaraguá do Sul, ele precisa conquistar um espaço que, como deputado estadual, ele não vai conseguir. Fato. Para ser candidato a governo daqui 4 anos, né? O governo do estado. E aí, de repente, ele precisa se lançar a candidato a uma prefeitura. Sobraria Jaraguá do Sul, Joinville. Joinville, o governo do Adriano, lá do Partido Novo, está bem quisto por uma boa parte da população. Tirar o governo das mãos do Adriano é bem difícil, e o MDB está enxergando isso. Ou ele tem que construir lideranças nessas principais cidades, ou ele aparecer como a principal liderança do MDB definitivamente. Aqui a gente sabe que parte aqui os candidatos, Maria Regina, se chegar como candidata daqui a 2 anos... Precisa conquistar muito espaço, inclusive no governo, né? Tem fontes dizendo que até no PSDB há um ponto de interrogação. Valdeir Matias pode ser um adversário interno aí. Ainda que ele o Alexandre Matias, no isso caso. Isso aí, né? o Alexandre Matias. E daí tem o Ivan Nats, natural candidato a prefeito de Blumenau pela posição que está hoje. Ivan Nats disse que ele só vem se for para vencer. E aí o próprio Ivan Nats também tem adversários hoje dentro do partido no diretório municipal. E quem está surgindo aí de novo é o João Paulo Kleinenbing, né? Isso. Participando de ações comunitárias. Odair Tramontim, que é um nome natural do Partido Novo para uma eventual candidatura daqui a 2 anos também. Mas tudo ainda é muito cedo. Agora, falar de Antídio Lunelli para Blumenau, o pessoal que só conhece o Antídio Lunelli, que fez um baita trabalho em Jaraguá do Sul, mas mais pelo áudio da lombada eletrônica do que como um político, né? Exatamente. Ai, meu Jesus. Não podemos menosprezar o conhecimento do eleitor blumenauense. Vamos em frente. Foi lançado o edital da nova cervejaria da Oktoberfest ontem, né? Antes de ontem, as cervejarias artesanais se reuniram e decidiram procurar o governo para fazer uma nova proposta de 50% dos pontos de venda. Nem conseguiram chegar lá e entregar uma proposta, já veio o edital. Mas o edital vem com um detalhe que abre a possibilidade, né, que é pela primeira vez aceitar um consórcio. Eu falei agora há pouco com o presidente do Sindbebidas, ele disse que agora vão sentar, avaliar os custos, né? São cerca de 25 milhões de reais que a cervejaria oficial, ou o consórcio que vai assumir a cervejaria oficial da festa, vai ter que investir ao longo de 6 anos
né? 10 milhões já de cara, porque tem um bulevar ali de 7 milhões e 700 mil, mais 2 milhões e 800 mil, que é o mínimo, né? Para se pegar uma edição da festa, né? E aí, aí agora tem que ver, as cervejarias se unindo, né? Elas teriam condições financeiras todas vão pagar de e de arcar com esse custo, né? É claro que a festa deve ter um bom rendimento para quem vende, não é só chopp, né? Aí tem a bebida da festa, né? De um modo geral. Mas tem cervejaria que veio uma vez e jurou que nunca mais vai voltar porque não valeu a pena, né? Então, cervejarias regionais, inclusive. Então tem tudo isso, né? Tem que ver como é que vai ser essa união de cervejarias e ver se eles têm cacife para poder participar de um processo como esse, né? Tem outras que ficaram muito felizes da maneira que participaram no ano passado, que pretendem voltar, mas a questão de um consórcio nesse porte de investimento, olha, eu ficarei surpreso se realmente mas tem até 10 de março, quando é o pregão, né? Para se unir e ver. Seria muito interessante, né? Uma festa com cervejarias artesanais. Claro, né? nossa. Genuinamente blumenauenses. Né? Seria muito importante. Agora, a realidade financeira também não podemos fugir desse detalhe. Né? Acho que hoje a maior, talvez eu esteja enganado nesse tamanho, mas até as informações que eu tenho é que a maior cervejaria de Blumenau hoje está com problemas financeiros aí, procurando investidores. A gente viu uma cervejaria agora no final do ano passado sendo negociada, está com o proprietário. Enfim, o sol nasce para todos, mas ele não brilha todos os dias, né? Ele até brilha, mas a gente não vê ele brilhar. Então, acho que 25 milhões de reais. E aí, lembrando que parte disso, né? E aí tem Ambev, tem Heineken, tem... É um pregão, né? Vai da melhor proposta, né? O mínimo é 2 milhões e 800 mil por edição, mais 7 milhões e 700 para a construção de um bulevar até metade do ano que vem. Isso aí. Então parte de essa arrancada aí é muito pesada. 13º salário para vereadores, mérito ou exagero? E a ação do Almir Vieira, hein? Como é que tu analisa? Corajoso? Almir Vieira ficou bravíssimo ontem, Jorge Tais. Mas por quê? Na posse da delegada regional aqui de Blumenau. Mas o que aconteceu lá na cerimônia? Ele não tão foi concorrida? Convidado para a mesa. Ele não foi. Não convidaram o presidente da Câmara de Vereadores para a mesa? Não convidaram para sentar na mesa. Acho um ato deselegante também. Acho que tu não concorda? É deselegante, né? Ele também cometeu o legislativo blumenauense é o poder municipal. Ocupou 2 cadeiras, né? A vice-prefeita e o prefeito. E o prefeito, né? A justificativa até existe. Foi uma mulher que, pela primeira vez na história, assume como delegada regional, e a Maria Regina, a vice-prefeita, lógico, mulher, acho que não tem nenhum problema nisso. Agora, deixar o presidente do Legislativo de lado, acho que é de fato um erro. Ele ficou bravo, saiu de uma maneira deselegante também, um pouco antes do término da cerimônia, ficou #chateado, a gente vai publicar isso ainda, né? E eu acho que, assim, Almir Vieira, ele é corajoso, acima de tudo é o adjetivo que eu dou para o Almir Vieira. E o que eu admiro em todo líder político, Jorge Tais, não estou aqui puxando o saco Almir, mas é o seguinte: eu não suporto populista, sabe? Falar o que o povo quer, sabe? Isso que me incomoda, porque tá ali para enganar o povo mais do que outra coisa. Quando o animal político, vamos dizer assim, a pessoa política está lá e defende as convicções que ela acredita, que ela pretende e vai até o final, isso eu passo a admirar. A postura. Que se mostra, tu diz. Isso, porque de fato eu posso até não concordar com isso, como acho que não é o momento para se discutir 13º, mas se teve coragem para debater e dizer assim, não, o projeto é meu e tal. Não foi o caso do 13º do Almir, mas eu acho até que algumas discussões vão surgir
Como o aumento das cadeiras, novamente. Acho que esse é o foco, definitivamente. É um ensaio, né? É isso. E se foi como um ensaio, foi um bom ensaio. Tem que seguir com isso. Como planejamento de discussão, interessante. Aí, daqui a pouco, vamos lá, população. A gente ventilou a possibilidade do 13º, recuamos. Daqui a pouco vem um outro assunto aí. Nós lançamos a possibilidade de um aluguel do novo prédio. Exemplo só, tá, gente? Suposição aqui. Recuamos. Lançamos a possibilidade de aumento de cargo de comissionados. Recuamos. Mas agora a gente está lutando pelo aumento dos vereadores, do número de cadeiras aqui e tal. Isso é importante. Talvez esse discurso já está pronto. Acho importante. Que é uma defesa do atual presidente da Câmara. Né? Ele defende o aumento de cadeira, diz ele que há mais representatividade e a cidade ganha com isso. Acho que eu sou favorável, talvez não para 23, mas talvez aumentar umas 2 cadeiras seria legal. Por exemplo, hoje para se abrir uma CPI, e aqui eu não estou falando do governo Mário, estou falando do próximo, daí que a gente não sabe nem quem vai assumir, né? Mas hoje precisa de 4 assinaturas para uma CPI. Conseguir 4 entre 15 tá difícil, a gente viu aí, né? Conseguir 4 entre 17 fica um pouquinho mais fácil. Entre 19, um pouquinho ainda, né? Então, acho que o governo é saudável quando há oposição. Oposição sempre precisa existir. Seja um governo de esquerda, seja um governo de direita, seja um governo de centro. Oposição precisa existir. Não há democracia saudável sem oposição. Oposição por oposição é uma coisa. Agora, uma oposição séria, que vai debater, que vai brigar pela população. Vou falar da Blue Mob aqui. É uma vergonha a Blue Mob em Blumenau. É uma vergonha essa empresa ter vindo para cá. A CPI foi aberta, foi uma vergonha a CPI. Gente discutindo o que não estudou para discutir, não entendeu, deu ainda mais forças para a empresa. Isso é fazer oposição por oposição. Quando a oposição age, ela tem que ser inteligente, né? Eu sempre falo, né? Quando a gente joga uma pedra em alguém, a gente tem que ter mais um punhado no bolso, porque ou alguém lá pode ter. Então, acho que tem que surgir novas lideranças aí, cenário nacional, tô até rezando para que isso ocorra, Jorge Tais, mas acho que tem que surgir aqui em Blumenau também, dar oportunidades para quem vive batendo na trave aí, né? E não entra na Câmara de Vereadores. Jefferson, obrigado pela tua visita, Meso Regional em papel, né? Jornal, papel, aquela tradição. A partir de segunda-feira? Onde é que o pessoal encontra o jornal, então, Jefferson? Pode chamar a gente nas redes sociais, manda o endereço, a gente dá um jeitinho de entregar. Está sendo aqui em Blumenau, Gaspar, Indaial, Timbó. Você vai receber. Siga lá, chama no Instagram, nosso WhatsApp também, né, 996681006, bem fácil, aí chama, pede jornal impresso, manda uma mensagem lá, jornal impresso, você vai receber gratuitamente na sua casa e ficar bem informado, ou nos pontos comerciais aí, né, bairro Escola Agrícola, Vila Nova, aqui no centro, só que vai rapidinho, né, as padarias, bares, aí a gente sempre deixa alguns exemplares a mais, o pessoal chega, recolhe mesmo, quer levar para leitura, critica a gente, né, a gente fica muito contente. É. E aí algumas ações a gente também faz nos semáforos aqui da cidade, mas de verdade, 5.000 exemplares vai em meio-dia. Tá certo. Vai rápido. Parabéns pela iniciativa, um ótimo final de semana e obrigado pela presença. Eu que agradeço, né? Um bom final de semana a todos. Fiquem todos com Deus, a gente tem que ter fé. Nós vamos continuar construindo esse país, essa cidade, esse estado. E, Jorge, obrigado pelo convite, sucesso aqui na Itaberá, esse teu novo caminho aqui. Contem com o Meso Regional sempre. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Valeu, Jefferson Santos do portal Meso Regional conversando com a gente.